Não me importa que murmurem, não me importa o que diga e o que pense toda a gente, os boatos se desfazem. Meu nome é Osman Gomes Santos, natural de Paranaguá, no Paraná, nascido em 1929. Portanto, hoje eu estou com meus 83 anos, bem vividos, graças a Deus, pela amizade que eu construí na minha vida profissional, como na minha vida particular. Tanto é verdade que você está relacionado entre um dos melhores amigos que eu tive na vida profissional e na vida particular. O nome dos teus pais, Osman? Gastão Gomes e Dolores Santos. Já, claro, ambos falecidos, né? Naturais de Paranaguá, Paraná. E teus irmãos e irmãs? Eu tive 6 irmãos, 3 mulheres e 3 homens, né? E deles estão vivos hoje eu, mais uma irmã que mora aqui em Florianópolis e um irmão que mora em Curitiba. Os outros 3 são falecidos. Profissionalmente, quem é Osman Gomes? Profissionalmente, eu sou engenheiro agrônomo, formado em 1954, na Faculdade do Paraná, de Agronomia, e ali eu me formei em 54 e em 55. Já estava trabalhando em Santa Catarina, no município de São Bento do Sul, no norte do estado catarinense. Quem influenciou você para tirar a agronomia, Osman? Você lembra? Me lembro perfeitamente. Eu morava num bairro próximo ao campo do Clube Atlético Paranaense, chamava-se Água Verde. E ali existia professor de agronomia, os filhos, 2 agrônomos, outro estudante e mais outros colegas que estudavam agronomia. Eu tinha uma certa paixão pela medicina. Me preparei antes do vestibular para fazer medicina. Acabei indo para a área de odontologia e não fui feliz no exame. Como a agronomia existia uma segunda época, porque o preenchimento de vagas não totalizavam as vagas existentes, eu, para não perder o ano, aproveitei aquela influência dos meus colegas que moravam no mesmo bairro, que estudavam agronomia, e fiz agronomia. E hoje eu agradeço a Deus pelo encaminhamento da minha vida profissional, que eu me realizei como engenheiro agrônomo em Santa Catarina. Bom, só lembrando aí, tu trabalhasses basicamente em que regiões de Santa Catarina? Bom, agrônomo? Como agrônomo, eu comecei em 55 em São Bento do Sul até 1961, dirigindo um posto agropecuário pela Secretaria da Agricultura. Dali, eu fui para Ilhota, município entre Blumenau e Itajaí. Fui diretor das escolas de tratoristas de 1961 a 1965. Dali, eu passei para Rio do Sul, para atender aquelas regiões de Agrolândia e Atalanta, trabalhando no crédito agrícola, através dos bancos aqui de Santa Catarina. Nesse mesmo ano, fiquei apenas 6 meses nessa região. Eu fui para Curitibanos trabalhar na área de cooperativismo. Logo depois, eu trabalhei também na área de crédito rural, e inclusive me orgulho de ter sido um técnico que transferi recursos econômicos para uma colônia japonesa, onde existe hoje o núcleo Frei Rogério, que hoje, se não me engano, é município, justamente cultivado por japoneses. Conheci todo aquele pessoal, fiz através do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul todos os créditos agrícolas para que eles pudessem plantar a nectarina no Brasil. Depois daquilo, eles partiram para a floricultura e hoje, me parece, estão cultivando alho. E na época, Silívio, eu me lembro do coordenador entre os japoneses que tinha a minha idade, naquela época ainda jovem.
O nome dele, Kazumi Ogawa. O Kazumi Ogawa faleceu agora, no final de setembro, com 83 anos. Eu fiquei muito sentido com isso. Naturalmente, o intérprete, porque o Kazumi falava o japonês, o português era muito difícil do entendimento, o intérprete deles era outro japonês, de nome Fumio Honda, que deve ainda, se Deus quiser, estar vivo. Então, para mim, foi muito importante profissionalmente ter ajudado essa colônia japonesa, que prosperou muito e hoje está cultivando alho no município de Curitibanos. Até quando você ficou em Curitibanos? Eu fui para lá em 1965. Em 1971, fui convidado pelo secretário da Agricultura para vir para Acaresc. Foi quando eu saí de Curitibanos, vim para Acaresc para trabalhar na área de comunicação agrícola. E aí encontrei ali um radialista de nome Renato Moreira, por sinal, de uma capacidade extraordinária. Eu aprendi muito com ele. Eu já tinha experiência no rádio agrícola, que eu fazia um programa na Rádio Coroado de Curitibanos. Mas com a vivência ao lado do Renato Moreira, assessorando, eu aprendi muito com ele. Então me facilitou. Já em 1971, no segundo semestre, eu já comandava o rádio agrícola na comunicação da extensão rural através da Acaresc. Só para lembrar o pessoal, o Renato Moreira depois foi para onde? O Renato Moreira, pela capacidade que ele tinha, ele, me parece, não tenho absoluta convicção, que ele foi o fundador do Globo Rural. Primeiro repórter. O primeiro repórter do Globo Rural. Depois ele andou em Brasília, né? Existe até um município aí no norte, no nordeste, com o nome de Renato Moreira, prestando uma homenagem a ele como comunicador, talvez um dos grandes comunicadores que o Brasil teve ou tem. Osmar, agora vamos fazer um retrospecto para começar. Você foi para a Acaresc 71, convite do secretário da Agricultura, para trabalhar em rádio. Mas aí vamos fazer um retrospecto com a tua experiência em rádio, que foi muito antes e que começou aonde? Você pode começar? Eu exatamente na minha adolescência, posso dizer, quando eu era estudante de agronomia, o curso de agronomia, você sabe, era feito durante o dia. E a minha família era bastante modesta, eu era obrigado a trabalhar para ter recursos para estudar agronomia. Então eu trabalhava à noite e consegui trabalhar como sonoplasta, ou técnico de som, operador, numa emissora de Curitiba, PRB2, uma das mais antigas lá de Curitiba. Trabalhei lá alguns anos na sonoplastia e com isso fui gostando da comunicação, porque essa emissora dispunha de um programa de auditório, tinha um auditório muito grande, onde vários artistas de nome nacional participavam com programas e que a gente acompanhava isso. Naquela época a televisão já estava iniciando os seus passos, né? Então o rádio era o principal. Só lembrando o ano? Isso foi na década de 50, 1950. Ali, inclusive, é interessante frisar, eu fui sonoplasta de um programa que chamava-se Retalhos da Alma, cuja o editor e o apresentador era o falecido Manuel de Menezes, muito conhecido aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, pai do Cacau de Menezes hoje. Esse programa Retalhos da Alma era apresentado durante as quintas-feiras, às 22h30, às 10h30 da noite. Era um programa muito lindo e ali justamente eu me apaixonei por isso, que quando o Manuel de Menezes veio para Santa Catarina, veio para Florianópolis, eu pedi para ele autorização se ele podia me autorizar a continuar fazendo o programa. E ele autorizou e eu passei a trabalhar em outra emissora, a ZY19, Rádio Emissora Paranaense, onde eu continuei com o programa Retalhos da Alma, tipo novelinhas, entende? Com poesias maravilhosas e que teve uma audiência extraordinária, porque eu tive a felicidade de contar com a participação de atrizes e atores do melhor nível de Curitiba, que naquela época justamente a televisão estava dando seus primeiros passos nessa área de novelas. Quer dizer que você aproveitou a ideia em si do programa, mas fez melhorias no programa. Com certeza, porque o Manuel de Menezes se limitava, né,
a declamar as poesias. Eu fazia, em cima daquele texto da poesia, eu fazia uma novelinha com esses atores. Geralmente 2 ou 3 atores, né? Eu fazia parte narrativa. E depois, quando terminava essa novelinha, a gente encaixava a poesia. Depois da poesia, entrava uma música que também fechava com a poesia. A audiência, Silívio, eu vou lhe dizer, era impressionante. O horário o mesmo ou tu usasse outro horário? Não, eu apresentava o programa num horário mais cedo, às 9h30, 21h30, entende? Também das quintas-feiras, nessa emissora paranaense, que a sede inicial foi em São José dos Pinhais, município da Grande Curitiba, e depois passou a sua sede para Curitiba. Então, o Manuel de Menezes, ele tinha livro de poesias também, né? E você lembra de uma poesia que está marcada para ti até hoje, que tu gostaria de dizer para nós, em homenagem ao próprio Manuel, e para a gente mandar para o Cacau, então? Ah, isso aí é o seguinte, quer ver? Algumas poesias dele eu sei de cor, mas teve uma que eu gravei bem. Embora nós estamos na primavera, hoje, dia 13 de novembro, mas o nome da poesia é Inverno. Pode ser essa? Pode. Era bem assim. Inverno, noite fria, noite escura de tristeza e de saudade. Andando pelas ruas desertas e sem destino, vou recordando meu passado. Sinto beijar meu rosto esta garoa, que é o meu tormento, a minha morte. Passo diante da boate sombria e entro para beber. Não sei se para lembrar ou para esquecer. Sei apenas que bebo, e como em sonhos eu te vejo. Sinto tuas mãos acariciar meu rosto. Escuto a tua voz e falo contigo. Mas quando vou beijar-te me enganas. E escuto o teu sorriso que me fere. Bebo, porque bebendo eu sinto que voltastes. E ele fazia muitas poesias românticas, inclusive fez em homenagem a uma pessoa que ele conheceu, nome fictício, é claro, mas que você lembra também e nos falava anteriormente. Poderia dizer alguns versos sobre dessa poesia? Ah, ele prestava homenagem para muita gente, porque o Manuel de Menezes era uma pessoa com muita capacidade, assim, né, de memória, principalmente nessa área poética, né? E eu me lembro de uma conhecida dele que chamava-se Elza, né? Agora, eu te confesso que eu não sei completamente, mas um trecho dela seria assim: Elza, fostes tudo para mim, quase a minha própria vida. Foste meus dias de sol, minhas noites de lua. Nos teus braços, Elza, terei momentos inesquecíveis. Em teus lábios colherei o mais sublime dos beijos que meus lábios haviam tão beijados. Elza, você é tudo para mim, quase a minha própria vida. E assim vai o barco para frente. Então, de Curitiba, você ficou em Curitiba até se formar? Como é que foi, Osmar? Eu justamente por essa minha atividade no rádio agrícola, eu me apaixonei pela área de comunicação. E na agronomia, eu sempre, quando estudante, eu procurava saber da possibilidade de eu entrar nessa área de comunicação agrícola. Foi quando, então, me despertou Santa Catarina, porque Santa Catarina, na época, ela absorvia muita mão de obra de engenheiros agrônomos do Paraná e do Rio Grande, porque aqui não tinha faculdade de agronomia. E eu tinha colegas que se formaram antes de mim, e eles me comunicaram que seria aqui fundada uma empresa de nome Acaresc, que ia trabalhar no serviço de extensão rural, que ali, com certeza, iria haver uma possibilidade de se criar uma área de comunicação agrícola. Em função disso, eu procurei vir para Santa Catarina. E vim justamente para São Bento do Sul, logo após a minha formatura. Eu me formei no final do ano de 54, já em fevereiro de 55, eu estava trabalhando em São Bento do Sul, dentro daquele meu projeto de mais tarde, se a Acaresc viesse a ser fundada, que não estava fundada ainda, ela foi fundada em 1957, para trabalhar nessa área de comunicação. Aproveitei esse espaço
para começar a trabalhar junto aos agricultores de Santa Catarina em diversas regiões, como eu fiz, procurando absorver as necessidades dos agricultores. Que tipo de linguagem eles gostariam de ouvir como mensagem? Como é que era a vida deles? Isso tudo me levou um tempo de 16 anos, Silívio, convivendo com os agricultores. Em 1955, eu fiz um curso de engenharia rural em Sorocaba, fazenda Ipanema, e lá a Extensão Rural do Rio Grande do Sul estava fazendo um curso de extensão rural para os técnicos gaúchos que iam tocar a ASCAR do Rio Grande do Sul. E nesse grupo de gaúchos estava incluído o Glauco Linger, que era o indicado para fundar a Caresc em Santa Catarina. Como a nossa convivência era diária, ele soube da minha pretensão de trabalhar na extensão rural, na área de comunicação, e me convidou na época para fazer parte como um técnico que ajudasse a inaugurar o serviço de extensão rural em Santa Catarina. Mas eu tinha minha preocupação, eu já tinha minha família constituída, tinha filha já, e fiquei preocupado, porque eu tinha um emprego garantido como técnico da Secretaria da Agricultura, nomeado, e disse para o Glauco que futuramente eu iria procurá-lo, se assim acontecesse, para poder trabalhar nessa área de comunicação. E assim foi feito. Eu fiquei 16 anos depois daquilo trabalhando no interior, adquirindo essa experiência, a minha convivência com o agricultor, e depois então o Glauco me renovou o convite, já com a Caresc fundada, e vim trabalhar em 1971 em Florianópolis, Santa Catarina, na Caresc. Já lembrando que você começou em São Bento do Sul, né? Sim. Fazendo parênteses aí, o agrônomo, o comunicador já também, e um político. Você teve uma experiência política já em São Bento do Sul? Sim, Silívio. Justamente a gente trabalhava nessa propriedade do governo de Santa Catarina, um posto agropecuário. Ali tinha suinocultura, tinha bovinocultura, equinocultura, e ficava entre dois municípios, São Bento do Sul e Campo Alegre, onde eu residia e morava, no próprio local. E ali a gente foi tendo uma convivência diária com agricultores, morando na mesma região, junto com eles. E nessa região não tinha energia elétrica na época. Inclusive, esse posto agropecuário, a energia elétrica era produzida por um motor a óleo diesel, né, com dificuldade. E a grande reivindicação do agricultor da região era a energia elétrica. E aí eu fui influenciado por alguns amigos, inclusive agricultores, que ocupasse algum cargo político que dava mais força para reivindicar essa energia elétrica na região, que chamava-se Estrada da Serra. E exatamente em função disso, de minha atividade na Associação Rural do município, também como técnico de futebol do Clube Bandeirantes, que eu fui lá em São Bento do Sul, fiz uma amizade muito grande e tive sucesso. Fui eleito vereador. Entre 36 candidatos, eu fui o terceiro mais votado, apesar de não ser político, como técnico. Aí, então, aquela grande reivindicação dos nossos agricultores, eu consegui através da empresa produtora de energia que tinha sede em Joinville. E aí fosse vereador durante quanto tempo? Eu me elegi em 58 e fiquei até 62. Eu saí de São Bento em 61, fui para Ilhota, mas toda semana eu ia à reunião dos vereadores até completar o meu mandato em 1962. Foi 4 anos. Foi boa experiência, na tua opinião? Foi porque a gente conheceu o outro lado, o lado político da coisa, sabe? E na época, o vereador, eles não recebiam salário, eram cargos honoríficos. Então você fazia aquilo com muito amor, com muito carinho. Os colegas de bancada ou de outros partidos trabalhavam em conjunto em favor do município. Eu me lembro até uma ocasião, viu, que tentava se asfaltar a cidade de São Bento do Sul. Entrou um projeto na Câmara, eu fui contra. Porque eu dizia para eles o seguinte: vamos calçar com lajota, porque quando precisar fazer alguma parte do subsolo, ou seja, né, esgoto, encanamento, se tiver asfalto vai dar problema. E aí então outros colegas me apoiaram e nós evitamos que acontecesse aquele asfaltamento. Muitos acham que foi bom, entende? Hoje São Bento já tem ruas asfaltadas, mas trabalhava-se em conjunto,
Tinha os partidos políticos, mas o foco era justamente o bem do município, o bem da comunidade. Bom, você foi para São Bento e você disse que já tinha família formada. Vamos falar um pouco da família, então. Quem era a família? Bom, quando me formei, em São Bento do Sul, eu já tinha uma filha, né? A minha filha, Kathleen, hoje com o nome Kathleen Sesconeto, ela casou com Sesconeto, está viva, graças a Deus, mora aqui em Florianópolis, está próxima dos 60 anos por aí, não é? Ela tem 2 filhos, teve 3, mas uma neta eu perdi já há alguns anos, 2 filhos, e esses 2 são advogados, né, formados, ela também é advogada. Depois eu tive uma segunda filha, todos gerados em São Bento do Sul, mas nascida em Curitiba, porque a gente tinha mais recursos em Curitiba, levava para a maternidade, não é fato? Então, tive uma filha e depois tive o caçula, que é Osman Júnior, que é meu filho, caçula com 54 anos, na atividade na própria Caresc. Então, minha família é eu, minha esposa, que hoje mora no céu há 14 anos, e meus 3 filhos, que estão residindo aqui nessa cidade maravilhosa que chama-se Florianópolis. E a esposa Tereza, que também foi Dona Maria, que nós vamos saber daqui a pouco, né? Exatamente, a Dona Maria, porque é o nome mais comum que existia, né? João, José, Maria, né? Então, no rádio, para a gente se comunicar melhor, ela usou o cognome de Dona Maria. O nome dela era Tereza, né? Bom, agora então, Osman, vamos dar um pulo de novo para 71, quando você começou na Caresc, na área de comunicação. Comece daí a nos falar como é que era o sistema, que programas que existiam, se foram criados, enfim. Quando eu vim em 71, porque o rádio agrícola foi criado na Caresc em 1970, através de 3 técnicos. Hércules Arce, agrônomo, Hércules Arce, não me lembro o segundo nome de outro agrônomo, e tinha o Paulo Trúculo, veterinário. Ivan Zoatec, Hércules Arce, Ivan Zoatec, agrônomos, e o Paulo Trúculo, veterinário. Esses 3 foram que fundaram o rádio agrícola através da Caresc em Santa Catarina, em 1970. Quando eu vim, quem comandava o rádio na época era o Renato Moreira, em 1971. Eu então vim assessorá-lo. Junto com ele, eu aprendi muita coisa, e o foco naquela época, o programa começou com 12 emissoras, entende? Gravava em fitas na época e mandava para as emissoras no interior, 12 emissoras. Na época que eu vim já tinha mais. Aí o foco maior em Santa Catarina era o sul de Santa Catarina. Tinha uma audiência muito grande no sul. Depois ela foi evoluindo, e na época que eu assumi, isso foi no segundo semestre de 71, nós já tínhamos 40 emissoras trabalhando nas principais cidades de Santa Catarina. Praticamente se atingia todo o estado, porque você pegava emissoras de maior potência, ela era ouvida em vários municípios, não é verdade? Então foi exatamente aí que eu comecei. E era um programa semanal? O programa não. O programa, quando eu peguei, ele passou a ter periodicidade de segunda a sexta-feira, já no segundo semestre. Era um programa de 10 minutos, o Panorama Agrícola. E o Renato Moreira criou o Vida Rural, um programa de meia hora, que era uma vez por semana, geralmente aos sábados. E nós usávamos, além das 40 emissoras do interior de Santa Catarina, 2 emissoras aqui em Florianópolis. A Rádio Diário Amanhã, a Diário da Manhã, que hoje é a CBN, e a Rádio Guarujá. Esses programas eram apresentados ao vivo, pela manhã, às 6h30 na Diário da Manhã e às 7h na Guarujá. Você terminava o programa, deixava o prefixo final e ia correndo para a Rádio Guarujá para iniciar o programa lá. Como as 2 emissoras apresentavam o programa em ondas médias e ondas curtas, esse programa extrapolava o estado de Santa Catarina. A gente recebia cartas de vários outros estados através das ondas curtas das 2 emissoras. Era Vida Rural, então, esse semanal? Vida Rural.
Mais tarde ele foi transformado em outro nome, Osmar? Não, o Panorama Agrícola foi o programa... Não, eu digo Vida Rural, que depois você teve a Roda do Chimarrão, só para a gente se situar. Não, exatamente. Depois do Vida Rural, ele estendeu, extrapolou, foi para o interior também. Mas na sexta-feira, o Vida Rural apresentava a Roda do Chimarrão. Essa Roda do Chimarrão, você convidava uma pessoa, assim como você me convidou hoje, convidava uma autoridade na área agrícola, né, em especial, e batia aquele papo. E, inclusive, tomando chimarrão na hora. Eu, inclusive, me lembro do diretor da rádio Guarujá, Assi Cabral Teve, falecido, deve estar no céu, com certeza, porque era um homem muito querido. Ele reclamava que a gente deixava aquela erva mate lá pelo estúdio todo. Mas era, assim, bem caracterizado o programa, sabe? Tinha uma audiência muito grande. Convidamos várias pessoas, viu? Várias, né? Bom, aí, durante o Panorama Agrícola, então, já era diário na época? Diário. Mas de segunda a sexta-feira. Houve uma mudança nisso? Não houve mudança. Eu me lembro, não, de segunda a sexta. E o Vida Rural, que era apresentado aos sábados, em algumas emissoras, não nas 40, entende? E nas duas aqui de Florianópolis, ao vivo. Ao vivo, que era na sexta-feira. Na sexta, tu falou, né? Na sexta-feira. Bom, agora vamos falar do programa em si. Como é que eram os quadros do programa na época? Tu lembra aí? Não era só noticiário? Como é que era? Você veja bem, Silívio, como o carro-chefe do programa era o Panorama Agrícola, da Acaresc, né? Hoje é Pagre, ela tinha quadros, segmentos assim de 2 a 3 minutos. Não é? Então você fazia programa dentro daquele espaço. Por exemplo, quando eu assumi, eu pensei em inovar o programa, quer dizer, procurar outros quadros a fim de sensibilizar melhor os agricultores para que a nossa audiência aumentasse. Então foi assim que nós criamos alguns quadros. Por exemplo, um dos quadros que nós criamos foi Viajando pelo Céu de Santa Catarina. Porque você sabe, você trabalhou na Acaresc, e a Acaresc existia um avião monomotor que atendia os interesses importantes da empresa, viajando por toda Santa Catarina. E a gente aproveitava essas viagens e ia junto com o pessoal da equipe. E como era um monomotor, ele viajava uma altitude assim de mais ou menos 1 quilômetro a 2 quilômetros, onde você observava tudo onde você passava. Então a gente criou esse programa Viajando pelo Céu de Santa Catarina. Decolava aqui do aeroporto Hercílio Luz, com direção a Chapecó, digamos. Então você ia fazendo uns flashes de reportagem de 2 a 3 minutos, narrando. Por exemplo, passava ali em Rio do Sul. Bom, Rio do Sul, na época, produzia muito fumo, tinha muitas estufas, né? Então, você focalizava. Estamos sobrevoando agora, pessoal, o município de Ituporanga. E produz muito fumo, a agricultura daqui é evoluída no fumo. Agora, a principal cultura, lavoura, é a cebola. É um dos principais produtores de cebola de Santa Catarina e do Brasil. E aqui a Acaresc, ela tem um escritório que dá assistência técnica aos produtores. Estamos observando aqui muitas plantações em curvas de nível ou patamar. Isso tudo através de uma orientação técnica prestada pelo Serviço de Assistência Técnica produzida pela Acaresc. Isso a gente fazia. E, inclusive, você narrava que todo ano havia uma festa da cebola, aquele negócio todo. Isso em 2, 3 minutos. Pessoal, ficamos por aqui viajando pelo céu de Santa Catarina. Amanhã voltaremos com mais uma etapa, já falando de Lages, sobrevoando os campos de Lages. E assim ia, em etapa. Quando a nossa viagem era feita através da via rodoviária, a gente então, através do veículo, também narrava viajando pelas terras de Santa Catarina. Quando se passava numa propriedade agrícola, alguma plantação agrícola de interesse, você focalizava aquelas etapas, depois embutia na programação. Por que você acha que esse programa teve uma boa audiência e esse quadro, vamos dizer assim, foi importante? Por que eu acho? Pelo seguinte, Silívio, você sabe que o agricultor, ele é muito curioso em saber as coisas, né? E a gente, falando lá de cima, a 1 quilômetro de distância, para ele, na linguagem bem simples, que ele costuma a falar,
ele ficava muito satisfeito, e a correspondência nos dava o retorno, a resposta dessa audiência. Inclusive, eu me lembro, na época, existia um deputado, presidente da Assembleia, não me recordo o nome dele, ele era ali do Sul, ele era um fã incondicional desse quadro Viajando pelo Céu de Santa Catarina. Além disso, Silívio, nós criamos um clube agrícola Vida Rural. Me parece até hoje pioneiro no Brasil. Quer dizer, um clube de sócios formado através do rádio, né? E eu me lembro que na época, nos campos de futebol, eles faziam aqueles bingo com sorteios de automóvel, e nós começamos a utilizar essa ideia no Clube Agrícola Vida Rural. O agricultor, para ser sócio, simplesmente escrevia uma carta para o programa, dando todos os detalhes da propriedade, inclusive da família. Se ele era casado, o ano que ele casou, quantos filhos tinha, a idade dos filhos, também o que ele cultivava na propriedade, se ele era criador de suínos, se ele tinha bovinos, qual a cultura principal da propriedade, qual a área da propriedade. Então, naquela ficha dele, nós tínhamos a vida do agricultor em mãos. Era fácil nos comunicarmos com ele. Bom, em função disso, ele recebia como retorno o diploma de sócio do Clube Agrícola Vida Rural. Aliás, um diploma muito bonito que ele recebia e ficava muito satisfeito. E ali nós fomos criando. Em pouco tempo, Silívio, nós chegamos a chegar assim na base de 10 mil sócios agrícolas, todos eles com fichas registradas em cadastro. Se você contar que o agricultor geralmente tem uma família assim, com vários filhos, né? Na época, nós calculávamos 5 membros da família por pessoa. Agora, imagine 10 mil sócios, vezes 5 mil, é só multiplicar por 5. Essa audiência era uma audiência cativa, entende? Que eles acompanhavam os programas. E você fazia promoções também com os associados? Fazíamos, né? exatamente. Exatamente. A gente fazia promoções através de doações que o clube recebia, o programa recebia de algumas empresas, a gente transferia através de sorteio para o agricultor. Isso era feito através desse bingo rural, onde eu falei nesses carros de campo de futebol. Nós fizemos o bingo rural através do programa de rádio. Cada programa a gente sorteava 3 pedras. Ao longo de 50 pedras ou mais, sempre tinha um que batia. Isso era acompanhado pela Dona Maria, que era minha esposa e que participava da programação. Na época, não existia computador. Se existia, era muito reservado. Então a Dona Maria tinha que ficar até de madrugada acompanhando aquelas fichas, porque nós ficávamos com uma cópia da ficha. Então, quando o agricultor batia, você anunciava e fazia uma festa para a entrega do prêmio. Você é testemunha, você participou de algumas entregas de prêmios. Rio do Sul foi um dos primeiros que nós entregamos ao agricultor um jogo de quarto completo da firma, posso falar? Artefama, de São Bento do Sul, fábrica de móveis. Um jogo completo de quarto, foi lotado o ginásio de esporte lá de Rio do Sul. Me lembro ainda, em Mondaí, foi feito também, lá a sede evangélica do município, um salão grande, ficou super lotado dos agricultores, porque o rádio tinha uma força violenta de comunicação com os agricultores. E você, então, motivava esses agricultores. Lá nós entregamos um distribuidor de adubo orgânico. Não é? Até você, me lembro, você fez uma explicação qual utilidade tinha para o agricultor essa ferramenta de trabalho. Porque você foi, além de comunicador, você foi um extensionista de campo e conhece bem essa área. Osman, aproveitando o Mondaí que você citou, naquela reunião onde participaram mais de 3 mil agricultores, eles foram também para conhecer os personagens de uma novela de rádio que era produzida no programa. Você era o diretor. Você podia falar um pouco dessa experiência? Exatamente, Silívio, entra aí a inovação, né? Nós criamos novelinhas no programa, viu? Então, pequenos, assim, digamos, um espaço pequeno, 4, 5 minutos, novelinhas, e ali nós tínhamos atores, você foi um deles, né? Foi um dos atores. E tinha a Dona Maria também, que trabalhava, às vezes tinha outro companheiro, tal. Geralmente era uma equipe reduzida, 3, 4 pessoas, que apresentavam um tema
relacionado com a necessidade do agricultor. Era uma novela educativa. O agricultor admirava demais. Eu me lembro que você usava o cognome de João Ventura. Quem era o João Ventura? João Ventura era um farmacêutico, né, metido a médico, que dava as orientações para os agricultores. E a Dona Maria era uma agricultora que produzia para sobreviver a família dela, vendendo muitas coisas no comércio local, e sempre procurava o João Ventura, que era freguês assíduo da Dona Maria. E aí você dava conselho para a Dona Maria, ela também dava conselho como é que ela fazia a gestão da propriedade agrícola dela, que anotava tudo, todos os detalhes da vida econômica dela para ela poder sobreviver. Então isso aí era muito importante. Além do João Ventura, você lembra, tinha um agricultor metido a sabido, sabia de tudo, chamava-se Zé dos Quiabos. Então, a gente inventava esses nomes. Tivemos também o professor da terra, né? Cartas que vinham pedindo alguma orientação sobre qualquer problema da agricultura, o professor da terra respondia, que era um colega nosso, né? Não sei se tu te lembra. Oswaldo Rockenbach. Oswaldo Rockenbach, era o professor da terra. Nós tivemos também o professor, o advogado da terra, que foi justamente um tal de Rigon de Concórdia, que hoje é advogado, e ele também respondia algumas partes assim, que levavam a parte jurídica da coisa para o agricultor. Era uma série de serviços que o programa também fornecia, né? Como? Era uma série de serviços que o programa Sim. fornecia para os produtores. Porque acontece o seguinte, Silívio, você sabe, a gente fazia comunicação para você levar a uma aceitação de toda a comunidade, você tinha que ter parte recreativa também, mas parte recreativa e educativa, não é? Nessas reuniões que a gente fazia, entrega de prêmios, nós levávamos duplas caipira, como os irmãos Casagrande, aquela dupla que tinha aqui de caipira em Florianópolis, como era o Portãozinho e Porteirinha, né? Até o Porteirinha depois veio a falecer, irmãos Casagrande, Nelo e Nelinho. Então, o agricultor ele queria se divertir também. Você aproveitava, então, essas oportunidades alegres que ele tinha para você transmitir alguma orientação técnica para o agricultor. Aí daí em Mondaí teve um caso que chamou muita atenção da gente, você tem até fotografias, de um senhor que apareceu lá na reunião, entre os 3.000 agricultores, que ele estava de muleta. Como é que esse cara chegou lá? Exatamente, viu? Porque a gente, quando ia fazer a entrega desses prêmios, você divulgava 15 dias antes, né? Convidando a comunidade, não só os agricultores daquele município, mas de municípios vizinhos. E quando nós lá chegamos, ficamos assim muito entusiasmados pela presença maciça de agricultores, quase não, aliás, não coube no recinto, né? Ficaram muita gente fora. E teve um dos agricultores que veio lá, nos procurou, de muleta. Ele tinha uma deficiência, não tinha uma perna, não me engano, a perna direita, e ele veio de muleta de um município vizinho a Mondaí, não me lembro o nome agora, viajou a noite toda, a madrugada toda para nos conhecer. E, inclusive, ele nos mostrou as mãos calejadas, eu tenho essa fotografia, e chorou quando nos viu, de emoção. Evidentemente, Silívio, nós também choramos. Porque agricultor é uma pessoa super honesta, né, Silívio? Ele acredita em você, então você tem que levar mensagens realmente educativas, não é verdade? Só um pouquinho. Pegando fogo. Caiu fora? Caiu ali. Pegando fogo. Tá o quê? Pegando fogo. Como assim? Essas fitinhas, né? Essa fita é nova, inclusive, mas são vagabundinhos. Ela que esquentou na A câmerazinha. Ah, Ela esquentou e começou a descolar, foi isso? pode ser, né? Tu desligou aqui? Vou desligar esse aqui. Não, tá tocando. Pode tocar aí, Tá bom. parou. Ok. Então, Osmar, nós estávamos em Mondaí na apresentação dos programas. Falando agricultor. Mas outra coisa importante, Osmar, era essa integração. Você ia até as propriedades, você dava palestras também. Qual é a importância disso? Conte um pouquinho para nós sobre isso. Olha, Silívio, nós
fazíamos palestras. Dava curso. Exatamente. O problema é o seguinte: a minha esposa, que é a Dona Maria, a gente colocou ela também na programação para que ela se dirigisse mais às agricultoras e nós ao agricultor. Depois você até acompanhou, o meu filho, que é engenheiro agrônomo, também, jovem ainda, veio participar do programa. Era pai, mãe e filho, falando para a família do agricultor. Ele falava para os jovens, eu falava para o agricultor e ela para as agricultoras. E a Dona Maria, inclusive, ela tinha uma aptidão muito boa de pintura, entende? Inclusive, onde nós estamos gravando aqui, tem vários quadros que ela deixou, que ela pintou. Então, a gente criou uma programação voltada para o agricultor, seria pinturas em tecidos. Houve uma empresa da Alemanha, a GTZ, que financiou todo o material para que o agricultor não gastasse um centavo sequer. E nós, vários finais de semana, a gente saía de Florianópolis, eu e Dona Maria, íamos para o interior para ela apresentar o curso. Na segunda-feira, numa comunidade, na terça, quarta, quinta e sexta. Eram 5 comunidades por semana que ela dava o curso. Das 8 da manhã, fazia a refeição no próprio local, as agricultoras providenciavam essa refeição, até as 6 da tarde ela formava 20 agricultores. Em cada semana ela treinava 100 agricultoras, de segunda a sexta. E no sábado nós fazíamos na sede do município uma exposição dos trabalhos que as agricultoras fizeram. E cada uma delas, nesse dia, aprendia, muitas agricultoras nunca tinham pego num pincel, aprenderam a fazer, cada uma delas fazia 2 trabalhos. Ora, se eram 100 agricultoras, na exposição, na sede do município, eram 200 trabalhos apresentados. E eu me lembro até hoje que as autoridades, encabeçadas pelo prefeito municipal, iam prestigiar essa exposição de trabalho. E uma ocasião, o prefeito me disse: Osman, eu não acredito que vocês fazem um trabalho desse e que o município não gasta um centavo sequer, e os agricultores muito menos. Porque essa companhia GTZ, que era ligada à extensão rural, à Caresc, ela dava o apoio financeiro. Então, tudo era pago por ela. E nós fazíamos isso. Enquanto a Dona Maria fazia o curso de pinturas em tecidos na comunidade, ou na igreja, no salão da igreja, ou na escola, eu fazia palestra para os agricultores, procurando incentivá-lo, porque na época, Celívio, o agricultor tinha um problema, sabe? Eles sonhavam em prosperar fora daquilo ali. Havia um êxodo rural, na área rural. O pessoal querendo sair da lavoura e vir para as grandes cidades em busca de outros empregos. E o meu objetivo, justamente, pensando no agricultor, a gente procurava mantê-los na propriedade agrícola. Embora às vezes num ano a safra não era boa por questões climáticas, mas no ano seguinte, então você fazia uma palestra. E o rádio nos dava essa facilidade em se comunicar com o agricultor. Então nós tínhamos técnicos de alto gabarito dentro da Caresc, viu? Pessoas formadas e capacitadas para qualquer setor da área agrícola. Eles às vezes tinham dificuldade para fazer uma reunião com 50, 40 agricultores. E o rádio nos dava essa satisfação, porque você se comunicava através dos programas com eles e você reunia facilmente 200, 300 agricultores. Nós então levávamos equipamento eletrônico, tudo na época, né? Caixas de alto-falante, e fazia palestras sobre o êxodo rural, procurando evitar que eles viessem para a cidade grande, se marginalizarem e amanhã ou depois se arrependendo, tentando voltar novamente para as suas propriedades, já não tinham mais condições. E nós temos a consciência bem tranquila hoje, que nós influenciamos muito as famílias de agricultores em permanecerem na propriedade, embora a situação às vezes era desfavorável. Bom, você já disse várias vezes para nós algumas poesias relacionadas a isso, do trabalho do extensionista com o agricultor. Uma que ela tem diretamente uma mensagem técnica, que é a questão da terra ácida, do calcário, enfim, da evolução do agricultor se aplicar as técnicas adequadamente. Você poderia dizer uma dessas para nós? Quero ver se me lembro. Olha, como é que era o nome dela? Lembra? Não importa muito.
Calagem. Calagem. Essa é... Eu sou autor, né? Diz assim: meus amigos, meu compadre, eu tenho a felicidade de uma história a lhe contar. Eu vivia numa roça, numa triste e pobre choça, e nem posso lhe explicar. Minha vida era tão dura, era cheia de amargura, de tristeza e sofrimento. Trabalhava como um louco, e no fim tinha tão pouco que nem dava para o alimento. Antigamente, minha lavoura rendia tanto que a gente via folgado e feliz. Para a mulher, para a criançada, nunca faltou nada. Esse agricultor é quem diz. Depois, tudo foi piorando. As plantações escasseando e a comida já faltava. Não sabia o que fazer, plantava, mas não colhia. Arava, gradeava, semeava, mas pouco germinava. Olhava para a terra imensa e firme na minha crença de agricultor brasileiro, eu pedia por piedade voltar à felicidade que tive de primeiro. Comecei a pensar, pois eu via falar que a terra muito plantada, bem ácida ia ficando. E a gente ia plantando, plantando, a cada ano a colheita ia minguando. Acidez? Que coisa é essa? Perguntava no interesse do meu fracasso explicar. Mas não podia entender, vendo a lavoura enfraquecer, a terra se acabar e a piazada em casa de fome a chorar. Um dia fui confiante na cidade, no escritório da agricultura, visitar o engenheiro agrônomo, criatura que podia me ajudar. E quanto ele ajudou! Seu Fusca ele pegou e em casa foi me levar. Quando lá chegamos, pela roça inteira andamos. Ele nada quis falar, ia fazendo uns buraquinhos, minha terra aos bocadinhos, ia pondo em saquinhos. Depois disso acabar, ele disse que se ia, e a terra mandaria no laboratório analisar. O tempo foi se passando. E um dia, o doutor voltando veio a análise me mostrar. Ele disse que a terra ácida estava e calcário reclamava para a lavoura melhorar. Disse o doutor: coragem, vamos fazer a calagem. Isso você nunca fez. Diminua com a acidez que tudo vai melhorar. Parece um sonho, amigos. Às vezes eu não consigo contar essa minha história. Meus olhos se enchem d'água e eu choro. Não de mágoa, mas da mais pura alegria. Hoje minha lavoura está em canto. Eu colho tanto, tanto. Tudo produz redobrado. Minha família está contente. Já paguei para toda a gente o que eu havia emprestado. Hoje sou um homem mudado. Enfrento o trabalho, o trator, o arado, com muita disposição. Já não moro mais naquela choça, e sim num lindo casarão. Ao lado da querência, construí um baita de um galpão. Dentro dele eu tenho 1/4 de milha, um Fusca, um F1000, um trator e um caminhão. No campo, gado de montão. Antigamente, na comunidade, não passava de um simples e modesto peão. Hoje, depois dos conselhos, da tecnologia, do engenheiro agrônomo, sou um líder na comunidade. Fui eleito presidente do CTG. Sou Osman, o patrão. Agora aproveita o embalo e canta um pedaço do tango para nós. Um tango Não, aí que eu... nós gostava. Você sabe que... Brinca aí, brinca aí. Vai cantando. Pensa no tango, aquele que fazia shows lá na Paerte, lembra? Não, mas eu não sou cantor. Canta um pedaço para nós aí. Roche flaude, minha tristeza, te vou que ver o que ha sido. E minha pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presença de bacana, por seu calor emitido, fuiste buena consequente. Eu não sei que ha querido, como não quiseste nada, como não poderá querer. É por aí. Lembra de outro, não? Querida, não sei. Olha, eu vou te dar uma outra aí. de uma cidade que eu visitei, numa pescaria agora, ainda o mês passado, né? Chama-se, a cidade que eu visitei lá perto onde fomos pescar, chama-se Corrientes. Isso. Diz, Corrientes, 348, quem sobe ao segundo andar, sem porteiros, sem vizinhos, só o amor vai encontrar. E aí vai. Mas não é a minha praia, viu? Mas tu gostava de cantar. A minha praia é fazer poesia. No chuveiro eu outra canto. poesia tu tem aí para nos dizer? Outra poesia, antes da gente voltar.
a avaliar algumas situações. Posso sim, geralmente. Eu vou prestar homenagem a você Certo. e ao nosso cinegrafista que está aqui, né? Depois de uma noite entreverada de sonhos que brotava na mente do velho Galdério, levantei bem cedo na madrugada que se acordava, deixando o meu velho chão lá no interior e parti em direção ao povo da grande cidade em busca da felicidade que tanto almejava. Para trás ficava a minha gente ao pé da Guajuvira, abanando para mim que fora descobrir um outro mundo, um mundo todo novo. E viajava pelas estradas com 1000 sonhos, no lombo ritmado do meu cavalo Malacara, que pretendera vender na cidade grande para recomeçar a nova caminhada. Sola Pino, estrada fora, o índio guapo, a meia rédea, pelos caminhos do destino, batia esporas, louco para chegar. Cheguei. A vida diferente na cidade foi mostrando a dura realidade dos que andam à toa por aí, sem saber onde moram e o que comem. A civilização matando o homem ensina-lhe a viver desde guri. Em mato de pedra é como pelejar em noite escura, a guerra é suja, a munição é pouca. E eu, doido personagem dessa história, vou misturando imagens na memória da minha terra que deixei lá no interior e da cidade grande que vivo agora. Meu Deus, que sonho mal! Vê se me acorde, me explica, Senhor, como é que pode um homem como eu viver nesse mundo louco? Quero ir embora. E na barranca daquele lagoão da Pedra Branca, pescar traíra junto ao Sarandi, com o meu povo, a minha gente. O dia que eu voltar, e isto é certo, quando avistar o pé da Guajuvira perto, roupas rasgadas, mas com os pés no chão, gritarei de alegria na chegada. Aqui é meu lugar, não falta nada, não falta amigos, não falta amor, não falta fé e nem pão. É por aí. Que tal, hein, Galdério? Osmar, agora falava sobre algumas lideranças que tu conhecesse nesse teu caminho aí. Glauco Linger. Olha, o Glauco Linger, viu? Eu posso dizer que foi meu guru, entende? Muita gente não concorda. Agora, eu tenho um conceito sobre a agricultura de Santa Catarina que teve 2 épocas. Antes e depois de Glauco Linger. Porque o Glauco Linger foi um técnico de altíssimo conhecimento. Tanto é verdade que foi o fundador da Caresc, da Extensão Rural em Santa Catarina, foi secretário da Agricultura e foi um homem que soube justamente orientar seus comandados no caminho para modernizar a agricultura de Santa Catarina. Por isso eu tenho nele, viu, um símbolo, um guru. Outra pessoa que eu conheci, que eu trabalhei um tempo também, muito ligado à agricultura, foi Vitor Fontana. Um homem público que pertenceu à Sadia, foi deputado federal, foi vice-governador. Na época eu fui assessor dele como engenheiro agrônomo na área agrícola e aprendi muito com ele, porque o Vitor Fontana foi um homem que foi presidente da Associação Rural de Concórdia, muito ligado à agricultura, um engenheiro químico que introduziu a tecnologia na suinocultura e na avicultura através da Sadia, e uma pessoa muito esclarecida que até hoje, graças a Deus, ainda vive com 96 anos, mas está aí com saúde, e essas 2 pessoas marcaram a minha vida profissional em Santa Catarina. Você conheceu também um dos maiores oradores de Santa Catarina, Antônio Carlos Conde Reis? Bom, eu fiquei um pouquinho arrepiado até, porque na realidade eu conheci muito de perto o Antônio Carlos Conde Reis. Porque quando eu estava em São Bento do Sul, que eu era na época, como você falou no início da nossa entrevista, eu fui vereador, existia aqui no Vale do Itajaí uma escola de tratoristas, como existia em Canoinhas e outros locais também, Araquari, por aí. E na época, quem conseguiu para Santa Catarina essas entidades foi Antônio Carlos Conde Reis, pela sua atividade no Ministério da Agricultura. E ali, essa escola de Ilhota, que era a escola de tratoristas,
Ilhota fica, como já falei, entre Blumenau e Itajaí. Ela tinha como diretor administrativo da escola Vitor Conde Reis, irmão do Antônio Carlos Conde Reis. Mas acontece que ele teve um problema de saúde, teve que se afastar. E o Antônio Carlos Conde Reis, ele tinha uma paixão muito grande por essa escola. Procurou um engenheiro agrônomo e, através do prefeito de São Bento do Sul, ele soube que eu existia, que eu era engenheiro agrônomo, e me fez o convite para vir para dirigir a Escola de Tratoristas de Itajaí. Eu me lembro que, na época, em Cabeçudas, ele residia ali com parentes dele, Irineu Bornhausen, por aí. Foi quando eu conheci pessoalmente e ele me fez a proposta. Eu aceitei. Vim para Ilhota em 61, através do Antônio Carlos Conde Reis. Então eu tive a oportunidade de ter uma intimidade muito grande com ele, porque ele se interessava pelo desenvolvimento da escola. E a escola formava, cada 90 dias, 20 filhos de agricultores como tratoristas. Isso durante cada ano nós formava 3 turmas por ano. E sempre com o apoio do Ministério da Agricultura, através da influência do Antônio Carlos Conde Reis, que depois tornou-se governador do estado de Santa Catarina. É uma pessoa que eu tenho no meu caderno de vida profissional como um dos incentivadores da minha vida. Você trabalhou também com o Carlos Locke, o saudoso Carlos Locke. Saudoso Carlos Locke, colega nosso, engenheiro agrônomo, um dos mais capacitados da empresa. Conheci o Carlos Locke quando eu fui trabalhar em Rio do Sul, ainda na Secretaria da Agricultura, e ele era extensionista local em Rio do Sul. De lá, viemos nos encontrar no escritório central da Caresc anos depois. E dali, o Carlos Locke, pela sua capacidade ligada à agricultura de Santa Catarina, foi convidado pelo secretário da Agricultura, na época, Vitor Fontana, como seu primeiro assessor. E o Carlos Locke foi assessorá-lo. Quando o Vitor Fontana se candidatou a deputado federal, teve que se afastar do cargo executivo de secretário da Agricultura. E o substituto escolhido por Vitor Fontana foi Antônio Carlos Azambuja Locke. E aí, nessa oportunidade, o Locke era um técnico voltado pela tecnologia mesmo, pela agricultura. Politicamente, ele tinha um certo receio de aceitar o convite. E ele me convidou para ser seu chefe de gabinete, porque ele sabia que eu tive uma experiência política em São Bento do Sul e também a minha vivência entre vários municípios de Santa Catarina, principalmente nessa área política. Eu aceitei e fui seu assessor enquanto ele durou na Secretaria da Agricultura. Por sinal, um técnico também gabaritado, que manteve, o Conde Reis era o governador na época, que manteve uma linha de trabalho muito bom junto à agricultura do Estado. Voltando à comunicação, que maiores dificuldades que você enfrentou durante esse tempo todo que você atuou na comunicação, via rádio principalmente? Dificuldades? Olha, eu vou dizer o seguinte, Silívio, você sabe tão bem como eu que o profissional, para se realizar, ele tem que fazer aquilo que gosta. Eu confesso, tenho orgulho de dizer que eu me realizei profissionalmente fazendo rádio agrícola, comunicação com o agricultor. Tive, assim, poucas dificuldades, sabe por quê? Eu trabalhei numa empresa onde tinha um grupo de técnicos especializados, gabaritados, que nos facilitavam a penetração no noticiário, em vincular matérias de cunho técnico, entende? Era uma facilidade imensa, porque em cada local que se ia, eu se encontrava colegas que davam apoio. Tanto é verdade que a própria Caresc mantinha nos municípios programas agrícolas locais, onde nós também influenciamos, transmitindo a nossa experiência para esses colegas. E aí, você me pergunta, dificuldades que eu tive? Não tive.
tive assim alguma dificuldade, pelo seguinte, eu era muito assediado por políticos, entende? Então eu tinha que manter assim uma certa distância para não me envolver. Embora, né, tivesse uma certa, digamos assim, paixão pelo lado político, para saber como as coisas aconteciam, né? Mas eu tinha muita preocupação em me envolver politicamente. Tanto é verdade que a própria, não digo a direção da Caresc, mas certos elementos ligados à empresa me consideraram que eu tinha assim, interesse político, razão pela qual eu tive algumas dificuldades aí nessa área. E conquistas, assim, que você imagina, assim, citar para a gente, conquistas maiores que você considera que foram de mais peso durante esse tempo? Que eu conquistei? Eu digo na área de comunicação, que tu considera que é importante, que contribuíram para o desenvolvimento de Santa Catarina, contribuíram para as famílias, para as pessoas, os agricultores. Não, o problema é o seguinte, como eu te falei para você, viu? Em função da matéria que o rádio nos trazia, nos levava essa comunicação com o agricultor, a gente tinha facilidade em transmitir a eles, para os agricultores, os nossos pensamentos com razão à política agrícola de Santa Catarina. E eu, como te disse anteriormente, eu me fixei no êxito rural, porque eu cansei de ver no mercado público de Florianópolis ex-agricultores colhendo restos de material agrícola, verduras já apodrecidas, entende? Levando para sua casa até se alimentar. Essa é a verdade. Então eu tive muitas histórias que eu soube aqui em Florianópolis de agricultores mal-sucedidos que tentaram voltar para o interior e não conseguiram mais. Porque eles vendiam a propriedade e aquela inflação violenta que existia, quando eles queriam voltar, eles não tinham mais condições, porque suas economias se acabavam aqui. O agricultor não tem profissão, a profissão dele é na lavoura. Então eles vinham para cá, o mais que eles conseguiam era servente de pedreiro, por aí afora. As filhas dos agricultores, às vezes, inocentemente, os filhos se prostituíam, entende? Então, esta mensagem é a que eu levava para o agricultor nas minhas palestras. Como eu disse, o rádio me facilitava esse contato. E eu tinha por lema o seguinte, Silvio. Às vezes, presença de 200, 300 agricultores, e eu, no palco, dando a palestra, com os caixas de alto-falante me apoiando, enquanto eu não observasse na plateia 2 ou 3 agricultores chorando durante minha palestra, eu achava que o meu objetivo não tinha atingido. E isso, graças a Deus, eu sensibilizei muitas famílias, entende? E fiz com que eles permanecessem na agricultura, na lavoura. Bom, agora vamos falar um pouco de política, né? Osman Gomes Santos poderia ter sido deputado estadual? Olha, eu acredito, como eu te falei, né? Você vê que hoje em dia, quem é o prefeito de Florianópolis? O prefeito hoje em Florianópolis eleito é um homem que veio da comunicação, veio do rádio. O pai dele, o César Souza, quando tinha o programa na Rádio Guarujá, que eu apresentava de manhã cedo ao vivo, muitas vezes o César Souza esteve lá no meu programa, me acompanhando e vendo como eu me portava diante do microfone e eu explicava para ele a distância que tinha que fazer. Tanto é verdade que ele foi um vencedor na comunicação depois, se elegeu até deputado federal, não é verdade? E tem uma emissora de rádio que é a Guararema, e o filho dele também participou da programação da Rádio Guararema através de sensibilizar o seu público ouvinte de menor renda aquisitiva. Tanto é verdade que ele se elegeu com um certo apoio através dessa atividade dele como deputado, de deputado a prefeito. E eu, tendo o rádio na mão, essa comunicação, 40 emissoras, onde se trabalhava diariamente, com facilidade de informação para transmitir para o agricultor, tinha penetração em todo o estado de Santa Catarina, todo o estado de Santa Catarina. E acontece que quando o Vitor Fontana era para correr uma eleição para deputado federal, e na época o Jorge Bornhausen, que dirigia uma facção política, colocou o filho dele para ser candidato a deputado federal.
e deixou livre as áreas que eram limitadas para cada candidato, inclusive penetrando lá em Concórdia, que era o reduto do Vitor Fontana, o Vitor Fontana se magoou muito e se afastou do partido como candidato, se afastou também, que não aceitava aquela penetração de candidatos de outra região penetrarem na sua área. Aí o Vitor Fontana, sabendo da penetração que a gente tinha na área rural, ele nos convidou para se filiar ao partido que ele tinha. Se eu não me engano, era PFL. Não é se eu não me engano, é a verdade, porque eu tenho inclusive aí o registro. E eu me registrei para atender o meu chefe, afinal de contas, né? Eu disse para ele, digo, Vitor, mas qual é o objetivo? O objetivo é o seguinte, Osman, eu fui prejudicado politicamente. Me deram como prêmio de consolação para eu não sair do partido a Celesc. Ele passou a ser presidente da Celesc. E você, já que eu não vou ser candidato, você vai ser candidato a deputado estadual. E digo, eu, Vitor Fontana, me envolver nisso aí, entendeu? Não tenho recurso para isso. Ele pegou e disse, mas você tem a Celesc e tem a Sadia. Quer dizer, aí pelo lado financeiro você sabe que já facilitava a coisa. A penetração que eu tinha, aí eu comecei a pensar nessa possibilidade, né? Foi exatamente na época que a Dona Maria ajudava a fazer esses cursos de pintura em tecidos, que a gente ia fazer palestra no interior. E naquele ano, isso foi em 94, por aí, né? Aí eu comecei a fazer palestra, uma atrás da outra, né? Nunca falando em política, mas procurando levar a minha imagem mais próximo do agricultor. E a Dona Maria também me ajudando, né? Então eu via muitas possibilidades. Inclusive, conseguia apoio de alguns municípios já, sabe, assim, formalizado, como o município de Campo Herê, seria candidato. Eu tive apoio como segundo candidato em Curitibanos, onde eu trabalhei, em São Bento do Sul também, e Ilhota, o prefeito também me apoiava. Então, o leque era grande, entendeu? Ocorre o seguinte, que uma das últimas visitas ao interior, que eu voltei, houve a convenção no partido, e o partido, que era o PFL, tinha 65 pretendentes às vagas. Eram 40 vagas no máximo, né? Então tinha que cortar esses elementos. Aí então, dos 65, ficaram só 32. E eu fiquei entre os 32. Né? Provavelmente eu seria candidato. Mas depois o PFL fez um convênio com mais um partido, se não me engano, o PDT, e o PDT exigiu mais 7 vagas. Então, das 32, tinha que tirar 7 daqueles candidatos. E eu fui para o interior, né, não fazendo campanha política, fazendo o meu trabalho, que no fundo tinha interesse político na coisa. Quando eu voltei, ia haver a convenção do partido. E eu fui à convenção, estava com o prefeito de Camboriú, que me apoiava, Ainor Lotério, tu sabe disso, ele estava comigo, com o prefeito de Ilhota, o pessoal me apoiando, para ver a nominata dos candidatos. Reunião do PFL. E, na época, quem era governador era o falecido Wilson Klein-Bim. Aí ele deixou a governança para ser candidato a deputado federal. Aí estavam fazendo a nominata, leram os nomes, pela ordem alfabética. Então, quando chegou no meu, veio a letra O, Onofre Agostini. Esses que eram candidatos à reeleição tinham preferência na escolha. Onofre Agostini. Daí os prefeitos me bateram um do outro lá. Agora vem o teu nome. E passou e não veio. E aí eu fiquei assim super preocupado, porque eu tinha assumido um certo compromisso com muitos cabos eleitorais do interior de Santa Catarina, né? De barbaridade. Aí veio. E o Vitor Fontana não estava nessa convenção, porque ele era o presidente da Celesc, a Celesc estava em greve, e ele não participou da reunião do partido, do colegiado, onde tiraram os 7 elementos. E eu me lembro que um dos participantes da reunião, ele me falou, chegaram lá e disse, tira esse aqui, tira aquele, tiraram um colega nosso, não sei o quê, foi prefeito de Rio do Sul, Sebastião Neto, uma coisa assim. Tira, mas esse aí foi prefeito. Tira. Tem muita gente da agricultura. Tira o Osman também. O Klein-Bim dando palpite lá.
Mas como tirar Osmã? O Júlio Garcia era o secretário. Aí, como tirar Osmã? Osmã é candidato do Vitor. Aí o Kleinbin tinha brigado com o Vitor Fontana, e o Vitor não estava nessa reunião. Ele falou, sim, e o Vitor? Eu sou governador, licenciado, sou candidato a deputado federal. Estou pedindo para tirar Osmã, porque temos muita gente da agricultura candidato. Ulisses Santini, mas pá. Aí eles tiraram meu nome, entende? E o Vitor, quando eu abandonei a Assembleia ali, né, eu não fiquei mais, pedi licença para os prefeitos, eu digo, vou para casa para ligar para os meus cabos eleitorais que estavam no interior, para libertá-los, né, do compromisso que tinham comigo. Eu encontro com o Vitor. O Vitor vem chegando para a convenção e eu estava saindo. Aí o Vitor perguntou, como é, Osmã? Tudo firme? Eu digo, firme, vai lá falar com teus amigos, Kleinbin e companhia. Não nominaram meu nome, me cortaram. O quê? Vou lá já. Ele foi e eu fui para casa. Peguei o telefone e fiquei até de noite telefonando para alguns amigos aí. Aí eu não fui candidato, mas nunca usei o rádio dizendo que era candidato. Foi aí exatamente que quando outro partido assumiu a direção do governo de Santa Catarina, a própria diretoria da Caresc, né, me procurou demitir porque eu era para ser candidato. Era para ser candidato. E da oposição, né? Era da oposição. E eles achavam que eu era para ser candidato. Na verdade, eu era para ser candidato. Só que eu nunca usei o rádio, jamais usei o rádio. Claro que eu... Teria grande chance também, né? Eu ia ser afastado 3 meses antes da eleição, né, do meu trabalho. Aí claro que eu ia chegar para o agricultor, aquele negócio todo. Com aquele trabalho que a minha esposa fez, treinando 700 agricultoras, tá bom? Todas com diplominha, só aquilo ali. Ia pegar voto em todo o estado de Santa Catarina. Então, eu tenho, assim, a absoluta convicção, viu, que eu seria não eleito, mas, modéstia à parte, um dos mais votados. Pela estrutura que eu tinha na mão. Então, para encerrar, eu sei que tinha muito mais coisas, tu lembra de alguma coisa que gostaria de falar? O que tu diria hoje para os produtores se tu estivesse no programa de rádio Panorama Agrícola? Ô Celívio, depois que eu me afastei, né, eu não acompanhei mais a programação, porque eu me envolvi numa outra área, a área de pesca, né? Você sabe disso. Fui proprietário de um Pesca e Pague, me envolvi naquilo, deixei o rádio de lado, né? Então não acompanhei muito, né? Mas eu acho o seguinte, que hoje em dia os veículos de comunicação, a televisão, ela já, não digo que superou o rádio, mas diluiu muito, viu? O agricultor na minha época, na nossa época talvez, você mais novo que eu, bem mais novo, o rádio era o grande veículo de comunicação que ele tinha. Batia tudo, batia jornal, batia televisão, era o rádio. Hoje já foi diluído a coisa, está entendendo? O que eu posso dizer para o agricultor é o seguinte, não digo para ele, mas pedir a Deus que olhe para o agricultor, entende? Que o nosso clima, os homens mesmo, entende? Procurem assim, não poluir muito essas áreas agrícolas com tóxicos através dos próprios produtos agrícolas que existem aí, os tóxicos, os venenos, essas coisas todas. Mas o que eu quero é o seguinte, torcer para que o clima seja legal. Tanto é verdade, viu, Celívio? Me parece que vai ser batido o recorde de produção de grãos no Brasil, nesta safra, agora, 2012 e 2013. Mais de 170 milhões de grãos, não é verdade? Então que continue assim, porque o agricultor hoje tem mais condições pela mecanização, por isso e aquilo, não é verdade? No entanto, a gente lastima que às vezes falta o principal produto para a suinocultura de Santa Catarina, que é o milho, que houve problema, não é? Mas isso aí se recupera, Celívio, eu tenho certeza absoluta, porque existem ainda, viu, empresas como a própria Epagre hoje, né? Outras empresas assim, que estão envolvidas com o agricultor. A própria Secretaria da Agricultura aqui tem interesse nisso aí, o Estado depende disso, porque a economia do Estado depende muito da agricultura, a mão de obra, o trabalho é voltado para o agricultor. Então, o que eu posso dizer para o agricultor é que ele procure manter o seu trabalho, a sua luta, que ele será sempre um vencedor, nunca um derrotado. Para encerrar, diga uns versos aí que vem à mente, que vem à tua mente aí, para finalizar. Verso Verso de uma poesia, enfim.
Mas o negócio é o seguinte, se você me permitir, eu posso me dirigir ao agricultor apresentando uma poesia que eu não sei o autor, mas quem apresentava na televisão era Rolando Boldrin. É o nome de um cachorrinho, que chama-se Pitoco. Pode ser? Pode. Pitoco era um cachorrinho que ganhei do meu padrinho numa noite de Natal. Era esperto, bem ativo, tinha 2 olhos bem vivos, sartando de lá para cá. De manhã cedo, quando me levantava, Pitoco que me acordava com os latidos sem parar. Fazia tanta festa, lambia em té minha testa, chegava em té me beijar. E domingo bem cedinho, eu pegava o bodoguinho, os pelotes no embornar, Pitoco corria na frente dando sarto de contente, rolando no capinzá. Era domingo de mês, dia de Santa Inês, tinha festa no arraiá. Minha mãe com a criançada, tudo de roupa trocada, na capela foi rezar. Eu fugindo por uma estrada, com Pitoco fui caçar. Hoje dói a minha consciência da minha desobediência e não poder lhe salvar. Pitoco latia, latia de tanta alegria, sem nada poder cismar. Eu tacava um pelote fazendo virar cambote um pobre caracará. De repente, fiquei com a arma fria, gritei para a Virgem Maria que podia me ajudar. Uma cobra, um murutu das douradas, num gaio de pendurada, estava pronta para sartar. Pitoco ficou todo arrepiado, ficou com os olhos vidrados e deu um sarto mortal. Se acombateu com a serpente numa luta sem precedente. Durante toda a refrega, Pitoco me olhava como que implorando socorro, porque sabia que sozinho não seria vitorioso. E eu, impotente e covardemente, não pude ajudar o pobre animal na luta desigual, depois de uma picada mortal da cobra. Pitoco foi morrendo devagarinho, seu zoinho tão lindo foi fechando devagar, parecia até que ria da minha patifaria e não poderia salvar. E nesse mundo tão louco, onde os amigos são pouco, depois que morreu Pitoco, nunca, nunca mais achei outro igual. Que murmurem, não me importa que murmurem, não me importa o que diga e o que pense toda a gente, os boatos se desfazem.